Então, boa tarde a todos. Meu nome é Camila, sou aluna da Universidade Federal do Piauí, campus Professora Sinobelina Elvas, integrante do PET, Intervenção Socioambiental em Uruçuiúna. Sou graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas e hoje vou abordar sobre a biorremediação. Bom, primeiro, né, vamos falar o que é a biorremediação, né? A biorremediação é um processo que recebe esse nome porque organismos vivos são utilizados como forma de degradar ou transformar e desintoxicar contaminantes, né? Contaminantes que pode ser de origem orgânica ou inorgânica, que seriam perigosos para a saúde da fauna, para a saúde da flora, ou de resíduos desses contaminantes. E os organismos vivos que são capazes de degradar esses compostos anteriores e compostos naturais inócuos, né, como o CO2, a água, ou compostos menos tóxicos. E organismos vivos que podem ser utilizados, né, para fazer isso, para ser usado para remoção, redução dessas substâncias, dos poluentes nos ambientes, podem ser as plantas, os micro-organismos. E a biorremediação, ela se baseia, ela, ela é possível porque os micro-organismos, eles têm várias rotas de degradação bioquímica e rotas também para fornecer energia, né, para o fornecimento de energia, e eles podem, então, utilizar essas rotas de fornecimento de energia, rotas da degradação, para metabolizar esses compostos xenobióticos. O que seriam esses compostos xenobióticos? Esses xenobióticos são compostos químicos que são estranhos a um organismo ou sistema biológico. Podemos dizer que ele é um composto que pode ser encontrado no organismo, mas esse composto ele não é normalmente produzido ou esperado nesse organismo. Então, é um composto que não é produzido naturalmente ali. Eles podem se enquadrar, né, nas categorias dos pesticidas, inseticidas, os plásticos, produtos de limpeza, os fármacos, ou seja, os agentes poluentes, né, metais tóxicos, produtos químicos, poluentes ambientais. Então, geralmente são compostos produzidos em laboratório. E comparando com as outras metodologias de remediação, né, porque existem outras, essa é a menos agressiva, ela é ecologicamente mais adequada, porque ela oferece um impacto mínimo ou praticamente nenhum impacto nesse ambiente. E também ela gera menos custos, né, geralmente ela é mais barata. E acredita-se, né, que a maioria de todos os compostos orgânicos, eles podem ser degradados, né? São passíveis de biodegradação. E a partir dessa biodegradação, a gente pode descontaminar solos, lamas, águas subterrâneas contaminadas com hidrocarbonetos derivados de petróleo. Os hidrocarbonetos são compostos muito fortes, eles são bem difíceis de degradar, de quebrar. Também quando tem derramamento de petróleo, derivado de petróleo na superfície, também águas superficiais, a presença de solventes, né, solventes clorados e não clorados. Além disso, descontamina compostos orgânicos clorados, né, ou compostos contendo outros halogênios e aromáticos, né? Esses compostos halogênicos e compostos aromáticos também são compostos difíceis para degradar. Além disso, a biorremediação, ela serve para
ela atua na remoção de toxinas de poços subterrâneos, né? Ela serve para a degradação de herbicidas, pesticidas, fungicidas, inseticidas, entre outros. Também para desentupimento de bueiros, decomposição das substâncias orgânicas e inorgânicas. Então, são só alguns exemplos do que é onde a biorremediação ela pode atuar. E a biorremediação, ela procura utilizar diferentes micro-organismos. Ela tenta degradar esses compostos xenobióticos, como falei anteriormente, através de uma sinergia, ou seja, da união de micro-organismos. Os micro-organismos, eles transformam essas substâncias em estruturas menos tóxicas e em compostos mais simples, como o dióxido de carbono, que é o CO2, a água, a amônia, libera íons sulfato, libera íons fosfatos, né? E aqui eu quero destacar algumas vantagens e desvantagens da biorremediação. Ela é uma tecnologia simples. Primeiro, ela é uma tecnologia simples, ou seja, ela não precisa de muitos equipamentos. Ela não precisa de muitos equipamentos, ou seja, não precisa de uma estrutura toda para fazer todo o processo. Pouca ou nenhuma perturbação no local de contaminação, né? Ou seja, onde vai ser feita a biorremediação, diferente das remediações químicas, que são utilizados compostos oxidantes, que não têm uma reação específica. Então, eu vi em algumas pesquisas que a biorremediação ela tem uma eliminação mais específica dos compostos orgânicos que a gente quer. Então, além disso, ela é uma tecnologia de baixo custo, né? Por ser uma tecnologia mais simples, ela gera menos custos, né? Menos custeio. E também ela pode ser combinada com outros métodos, né? Ela pode ser associada com outros métodos de remediação. Ela vai produzir compostos mais simples, então, na maioria das vezes, ela não vai produzir compostos tóxicos, né? É possível também, com ele, completar ou alcançar a completa degradação dos poluentes, sem deixar efeitos colaterais no meio ambiente, né? Sem prejudicar a fauna e a flora. Uma das desvantagens é que ele depende de um período mais longo para obter os resultados, né? Ou seja, ele é um processo que não dá para prever o resultado, então ele precisa ser monitorado a longo prazo, tanto para ver o grau de degradação e se essa degradação ela está acontecendo. Então, é um processo que necessita de monitoramento constante e depende também de muito dos fatores locais. E esses fatores locais, eu vou citar alguns aqui, né? Principalmente tipo de solo, envolve principalmente o tipo de solo, né? O clima, o local, a temperatura. Então, acaba sofrendo algumas interferências. Então, alguns fatores que influenciam a capacidade de degradabilidade e biorremediação dos micro-organismos, né, estão entre os fatores físicos, os fatores químicos e os biológicos. Então, é preciso saber que tipo de solo que está trabalhando, se é um solo pouco permeável ou é muito permeável. A biorremediação ela fica difícil, então, para acontecer, porque o solo pouco permeável, ele impede a multiplicação dos micro-organismos, e os que são permeáveis, eles facilitam o espalhamento do poluente. Quando se tem solos, por exemplo, mais argilosos, eles têm uma aderência e uma absorção xenobiótica. Daí ele sequestra esses xenobióticos, disponibilizando a bactéria a capturar e degradar esse xenobiótico. A temperatura e a luz também influencia, né? O
o pH, o teor de oxigênio, a quantidade de oxigênio dissolvido, se existe ou não aceptores de elétron nesse solo, a umidade, o potencial redox desse meio também influenciam, e alguns desses fatores, eles são possível corrigir. Por isso que é importante, primeiro, fazer o estudo do local, né, o meio ambiente que vai ser trabalhado, para determinar se precisa de correções para facilitar a biorremediação. A presença de metais pesados e vários compostos xenobióticos também influenciam. Quando tem altas concentrações de metais pesados, esses metais podem ser tóxicos ao micro-organismo, ou quando tem uma alta concentração de xenobióticos e também acontece uma mistura acaba acontecendo a mistura desses xenobióticos. A estrutura química do xenobiótico também influencia, né? Compostos que são mais difíceis de ser degradados, como os compostos aromáticos, os compostos cíclicos, os polímeros, né? Eles são mais difíceis de ser degradados, porque isso vai dificultar a entrada do xenobiótico para dentro dessa célula. Né? A presença de população de micro-organismos capazes de metabolizar os compostos e seus produtos de degradação, né? Vai depender da população de micro-organismos, se esses micro-organismos estão presentes no solo, né? Eles conseguem reconhecer esse xenobiótico e degradar ele. E aqui eu quis destacar alguns micro-organismos que estão envolvidos na biorremediação. Eu coloquei aqui algumas bactérias, né, as pseudomonas, que é esse tipo de bactéria, ela está na linha de frente da bioconversão desses xenobióticos, desses compostos químicos. Existem várias espécies que estão na biorremediação, e essas espécies elas podem ser tanto selvagens quanto espécies que são modificadas geneticamente em laboratório, e que conseguem, então, degradar os diversos tipos de xenobióticos. Tem também não sei pronunciar esse nome, Burkholderia, Alcalígenes, Arthrobacter, enfim, muitas outras. O Mycobacterium, que é uma bactéria, ela é onde existem as cepas recombinantes que vai facilitar a biodegradação. E a maioria dessas bactérias, elas são bactérias ambientais. Também nós temos as bactérias que atuam no metabolismo do nitrogênio, como as nitrosomonas, as Nitrobacter. Temos também aqui alguns tipos de fungos, né, principalmente os dos gêneros Aspergillus e do gênero Fusarium e Penicillium, são muito usados. Temos os OGMs, que são os organismos geneticamente modificados, como as pseudomonas, Flavobacterium, Alcalígenes, enfim. Aqui eu quis colocar uma tabelinha, né, mostrando as bactérias, algumas bactérias que podem combater alguns contaminantes, né? Contaminantes que têm anéis aromáticos, as bactérias utilizadas para combater podem ser as pseudomonas, acromobacter, bacilos, artrobacter, os penicillos, aspergillus, o cádmio, as espécies utilizadas pode ser o Staphylococcus, os bacilos, as pseudomonas, o cobre, a Escherichia, as pseudomonas, o cromo, as alcalígenes, as pseudomonas, para combater o enxofre, o Thiobacillus, o petróleo, que geralmente acontece, né, muito acidente de petróleo, são utilizadas bactérias também como a pseudomonas, os próteos, os bacilos, penicilos, enfim. Só para mostrar mesmo, só para exemplificar. E aqui, algumas etapas de implementação da biorremediação, né? Primeiro, como é que vai acontecer? Vai acontecer a caracterização do poluente e do sítio contaminado. Procurar saber qual a densidade desse poluente, o sítio de contaminação,
que tipo de solo, de água, se está possível ou não de fazer a biorremediação. E a partir daí é feito os testes de bioestimulação e bioaumentação, que seriam os ensaios, onde é pego amostras do solo, por exemplo, onde se adiciona oxigênio, se adiciona outras cepas de bactérias, por exemplo, e vê o que vai acontecer, né, qual o comportamento desse processo de biorremediação. Então, é feitos testes antes de escolher a técnica. Também pode ser feita a técnica no local, né, ou fora do local, né, é onde vai entrar a escolha do loco de biorremediação, que pode ser in situ ou ex situ, né, que vou abordar mais na frente, mas o método in situ, né, visa tratar o contaminante no local mesmo, né, com a introdução de oxigênio, de nutrientes, de micro-organismos. O ex situ, o resíduo ele vai ser levado para fora do local, ele vai ser transportado para fora do local, ou para um laboratório, ou algo do tipo. E aí, também não vai correr risco, né, de danos ao meio ambiente. Então, in situ é no ambiente de contaminação e ex situ é fora. Também, além disso, vai ser escolhido se vai utilizar plantas, se essas plantas elas são nativas ou de outros locais, né? Podem também ser utilizadas plantas que são geneticamente modificadas, né? Ou então a utilização de micro-organismos. Tudo vai depender, né, do tipo de contaminante e qual a espécie que vai ser utilizada para combater esse contaminante. Então, pode fazer uma bioestimulação para fazer com que haja uma maior multiplicação e ativação das cepas locais, ou na bioaumentação, que seria a introdução dos micro-organismos. E a partir daí, vai ocorrendo, vai fazendo os ajustes e o monitoramento do processo da biorremediação. E aqui eu quero falar melhor das técnicas da biorremediação, né, que é a in situ e a ex situ. Na in situ, nós temos a atenuação natural, que acontece a ação da biodegradação natural, realizada pelos organismos que já estão presentes lá no local. A bioestimulação, ela vai ser colocada no local contaminado, vai ser colocado nesse local contaminado nutrientes, né, ou sais para estimular os micro-organismos do próprio local, né, acelerando, então, esse processo da degradação do contaminante. Temos meu Deus. Temos também a bioaumentação, nesse caso, né, no local contaminado, vai ser coletado micro-organismos com alto potencial para degradar o poluente. Temos também o land farming, que é feito com a aplicação do resíduo, né, vai ser feita a aplicação do resíduo na superfície do solo para biodegradar junto com a ação do ambiente. Temos o ex situ, que é onde vamos ter a compostagem e os bioreatores. A compostagem é diferente da compostagem que é realizada em casa. Essa compostagem, ela vai ser feita assim, o solo ele vai ser levado para o local de tratamento, né? Ele vai ser empilhado, mantendo controladas condições de areação, de aeração, de nutrição e de umidade. Temos também os bioreatores, que a gente usa o solo para usar nos bioreatores. O material contaminado ele é colocado no tanque fechado e dentro dele são acrescentados micro-organismos que vão degradar esse poluente. E junto com isso coloca uma grande quantidade de água. Temos aqui um exemplo de derramamento de petróleo, né, que está um derramamento de petróleo de um posto de gasolina, que essa é aqui nessa parte rosa,
é a primeira camada do solo, e essa mais embaixo aqui em azul é a camada inferior. Né? Aí, e onde entra a biorremediação nesse caso? Primeiro vai tentar tirar o excesso do poluente que está no solo, com máquinas específicas lá que eles utilizam para retirar o excesso do petróleo. E aqui nessa parte verde é a atenuação natural que está acontecendo, né? Ou seja, nessa atenuação natural, as bactérias do próprio solo, elas conseguem quebrar o resíduo desse material poluente. E nessa parte azul escura é onde a biorremediação induzida que está acontecendo, que é a bioestimulação, que vai ser feito, aliás, que vai ser feito o processo de bioaumentação das bactérias, que no local, nesse local, né, para, digamos, para complementar, né, para ajudar a decompor mais rápido esse material. Temos aqui os exemplos de compostagem, só para demonstrar por imagens. Nesse lado esquerdo é feito em montes, né, em leiras, são organizados em montes pequenos, e o lado direito é feito em grandes montes. Esses dois, eles são utilizados a mesma técnica, que é revolvendo a parte de baixo do material contaminado para a parte de cima, fazendo com que os micro-organismos se misturam e reajam entre si. Temos aqui também um acontecimento de uns casos bem conhecidos que aconteceu da biorremediação, que foi utilizada a biorremediação, que foi o Exxon Valdez. O Exxon Valdez foi um navio de carga que estava no mar, né, e estava transportando 11 milhões de galões de petróleo. E aí, em um certo local, né, ele se chocou contra corais no oceano. Isso aconteceu lá na faixa do Alasca, e daí aconteceu esse derramamento de petróleo, onde cerca de 1.300 milhas da costa do Alasca ficou contaminada, ocasionando um desastre ambiental total, né? Porque causou a morte de 250 mil aves marinhas, 3 mil lontras, 300 focas, 250 águias e 22 orcas. E também causou prejuízos financeiros, né? Porque além do prejuízo ambiental enorme que causou prejuízo financeiro na população que residia no local, né? Que eles viviam da pesca, né? Para sua sobrevivência. Então, como foi feita a biorremediação desse local? Primeiro foi retirada a camada mais espessa, né, com um maquinário específico desse petróleo, e depois, né, foi acrescentada 48 toneladas de fertilizante com bactéria para poder degradar o restante do material que ficou, que estava no oceano. E ainda ficou 90 centímetros de espessura de piche que ficou grudado na costa, como podemos ver nessa segunda imagem. Ficou grudado esse piche na costa das ilhas, né? Na beira das ilhas. E aqui também um outro acontecimento, que foi na plataforma Horizonte Profundo, que aconteceu no Golfo do México, em 2010, também muito conhecido. Foi um derramamento de petróleo também, né? Que foi um acidente que ocorreu nessa plataforma, que foi a explosão, né? E ela era uma plataforma de extrair petróleo, né? E o que aconteceu é que foi vazado 750 milhões de litros de petróleo no mar. E foram despejados, né, com essa perfuração, que acabou atingindo 2.000 quilômetros, mais de 2.000 quilômetros da costa. E essa parte laranja que podemos ver nessa imagem, que contaminou o mar, né, na parte aqui de baixo, é o petróleo.
E aqui na outra imagem, né, de cima, foi a explosão que ocorreu lá na plataforma. E nesse caso aqui, as bactérias, né, que foram usadas, foram as grandes responsáveis por parte da degradação desse óleo. Mas só foi possível conter esse avanço do óleo depois de 3 meses. E onde ainda morreu de 120 pessoas, morreu ainda 11, né? É retratado até num filme essa história, esse acontecimento que ocorreu. E o nome do filme é Horizonte Profundo, Desastre no Golfo. Se vocês quiserem ver depois, é bem interessante. E é isso. E assim finalizo minha apresentação. Aqui estão as referências e muito obrigada.